Vamos ler as Escrituras Sagradas no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 13, na Nova Almeida Atualizada. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda não existem alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de modo algum, ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo do ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que vocês têm, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, vamos ler a Tua palavra. Te peço que Tu, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, nossos corações, para que tudo aquilo que eu irei aprender com a Tua palavra e que os irmãos deverão aprender. Pai, guia na exposição que vamos fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa exposição bíblica, há um só Deus. E aparece em várias ocasiões aqui, há um só Deus, acho que 2 vezes. E esse texto aqui ainda faz parte de toda essa carta de 1 Coríntios, que Paulo escreveu a pedido. Paulo, ao passar por lá, os irmãos pediram para ele, contaram uma série de problemas que estava vendo lá, até ele mesmo fez essa carta e passou algum tempo lá em Coríntios para resolver esses problemas. Então nós vamos ver aqui o primeiro verso, número 1, que fala que o conhecimento leva ao orgulho. Eu já vi muitos casos de pessoas que se desobedeceram com a formação, a formatura,
depois fez uma, depois fez outra, findou não sendo nada do que ele estudou. Meus amados, lamentamos aos que se dizem conhecedores e se deixam levar pelo orgulho, ao invés de se comportarem sabiamente, né, e não arrogantemente, né? Bom quando a pessoa sabe, centrada no conhecimento, sabe muito bem agir em favor dos outros. E aqui Paulo deixa claro para os corintianos. Os corintianos, principalmente os judeus, vinham de uma idolatria muito grande, muitos deuses, né? Os corintianos. Uma tradição idólatra que acreditava em tantas figuras, tantos deuses da terra, do céu. Então esse povo chegava aí como crente, e aí não é assim. E tem que os que conhecem mais saibam instruí-los. Irmãos, as coisas assim ultrapassam a comunhão com Deus. Quando você não vê que o irmão carece da sua orientação e você não dá. Por quê? Por isso que surgiu aí em Coríntios uns irmãos que eram fortes e outros que eram fracos. Há uns que comiam carne, podia ser oferecida a ídolo. O ídolo, como Paulo diz aqui, não vale para nada. Eu vou o quê? Deixar de comer uma galinha porque foi botada na esquina ali para um trabalho. Não há, amados, absolutamente nada. Mas existiam aqueles fracos mesmo, que, pelo menos os judeus que se converteram, diferente dos gentios, que vinham com aquele negócio de Israel, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E tudo isso trouxe muita dificuldade para aquela igreja, porque aquela igreja é uma igreja misturada entre gentios que se converteram, de judeus que se converteram, muitos até se converteram lá em Pentecostes, quando foram para lá. Olha, meus irmãos, o verso primeiro é isso que a gente vai ver mais na frente. O verso número 6, que diz, irmãos, há um só Deus. Um só Deus. Não existem deuses, ídolos, não existem deuses. São a história que os homens inventam. Aqui no verso 6, quando Paulo diz assim, para nós, ele está mostrando corintianos, para nós somos crentes, somos diferentes, certo? Somos diferentes. Não adoramos outros deuses, não temos ídolos. E a igreja cristã está centralizada unicamente em Deus. Unicamente em Deus. E não tem nada a ver com essas religiões erradas, amados, que são criações dos próprios homens. Vamos para o verso número 12, que fala, meus amados, ferindo a consciência fraca. Irmãos, os fracos aqui são aqueles que se arraigam com um conhecimento bitolado. Como no caso dos judeus que creram em Jesus Cristo, mas não largaram os resquícios judaicos. Porque lá tinha problema, porque os judeus queriam que circuncidassem. A igreja cristã não precisa mais, Cristo já encerrou. Tem que se cumprir a lei só para ser observada, certo? Então, e o maior problema ali era a carne, comer carne, era sacrificada a ídolos, ou não sacrificada a ídolos. Então, quem não comia carne era fraco, aí os que comiam era forte. Aí os que comiam zombavam dos que
não comia, né? Irmãos, é isso aí. Olha, o verso de número 6 diz assim, Paulo diz, não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não perdemos nada. A comida não influi na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã. Não influi, amado. Mas deve ser evitado, amado, que a gente fira a consciência daquele irmão fraco. Não pode, porque acho que é pecado. Tem pessoas que, hoje em dia, né? Menino, você não toma café não, porque você tomou manga, chupou manga. Que não é essas coisas todas, né? Entendeu? Eu conheço uma pessoa que, quando alguém termina de almoçar, aí eu vou chupar uma manga. Não, porque você comeu carne verde. Né? Eu não pode, entendeu? Imagina a carne, né? Bem, vamos para o primeiro ponto da nossa exposição. O verso primeiro, amados, o conhecimento leva ao orgulho. Meus irmãos, a pior coisa é o crente se envaidecer através do seu conhecimento, como se ele fosse o dono dos pais, dos outros irmãos. É mais santo, é mais puro, conhece mais, tem teologia, tem formação disso. Nada, irmão, nada disso. Olha, na fé cristã, na igreja, o máximo do crente é amar, é o amor. Saber compreender seu irmão, não colocar, amados, palavras que possam feri-lo. Irmãos, olha, em Coríntios, nos eventos, havia os crentes de maior conhecimento e muitos deles se orgulhavam porque eles comiam e aí censuravam quem não comia. Porque naquela época as igrejas não eram assim. A igreja, viu como era a igreja de Jerusalém? Até Jesus chegou lá expulsando o quê? Os vendedores disso, vendedores daquilo, né? Ladrões, né? Tudo, né? Veneno business, entendeu como é? Então, tinha essa máxima aí, certo? Então, aqueles que comiam, se achavam que tinha conhecimento, eu como porque eu sei que isso aqui, Deus não tem nada a ver com isso. Essa disputa, amado, entre crentes de Coríntios, trouxe muitos problemas para a igreja, que passou a enfrentar, amados, os problemas dos costumes, da doutrina, amados, do relacionamento, amados, e mais problemas, amados, que se tratava de comer carne, não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso eram as confusões, os problemas da igreja de Coríntios, irmãos, né? Infelizmente. Olha, irmãos, os crentes que tinham consciência, né, que os ídolos eram nulos e não tinha nada a ver, amados, eles de nada valiam os ídolos, mas faltava a compreensão de amor, amados, para aqueles que não alcançaram ainda este conhecimento. Os que têm que amar, amados, nossos irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. Então nós não podemos, irmãos, usar a nossa sabedoria ou nossa santidade, eu sou mais santo, né? Não, eu conheço toda a Bíblia, sei de tudo. Não é isso aí não, meus irmãos, né? E Paulo foi ali para os Coríntios para, amados, atender o chamado, como eu já falei, e aquela igreja estava sofrendo, tanto como os arrogantes, como os não arrogantes, tanto como os que tinham grandes conhecimentos, que não tinham grande conhecimento. Então ele foi para lá para isso, amado, não é? E a igreja sofreu muito, amado, e com isso afastava muitos irmãos da comunhão. Eu conheci um irmão que não comungava na igreja, né?
porque ele ouviu uma palavra torpe da mulher dele. Aí ele não comungava não. Nada a ver, meu irmão. Né? São essas pessoas, amados. Meus irmãos, o que estranhava mesmo era aqueles que eram mais letrados, que tinham mais conhecimento. Esses, ao invés de, por ter o conhecimento, ser um apaziguador, ser alguém orientador, alguém que ajuda, alguém que ama, amados, mas era o contrário. Era eles que discriminavam os irmãos e chamavam eles de quê? Vocês são crentes fracos. Entendeu? Tem alguma diferença de hoje, pastor Anselmo, né? Não tem, meus irmãos. Hoje o cara, quando acha que é santo demais, aí ele já menospreza os outros. Que tem muito conhecimento de teologia, já né, não aceita certas coisas. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que a gente não atrapalhe os humildes servos de Deus. Pastor Marcos nunca colocou uma frase direcionada para ninguém. Eu componho um versículo, um texto, eu ponho para a edificação do povo de Deus. Em segundo lugar, o verso número 6, né? Há um só Deus, só um Deus mesmo, né? E Paulo orientava aos corintianos a importância do Evangelho, né? Porque o Evangelho fala de um único Deus, que se trata de Jesus Cristo. Quem é Ele? O que veio ao mundo, o que veio ser o Redentor da humanidade, que veio salvar, amados, as pessoas, perdoá-las da situação adâmica, que a humanidade adâmica se encontrava no pecado, irmãos, para serem perdoados por Jesus Cristo, para ser herdeiros da glória de Deus. Irmãos, os crentes salvos por Jesus Cristo, nada tem do que se engendrar, amados, com coisas frívolas, com coisas desagradáveis. Nunca deve, meus irmãos. Os deuses, os ídolos, são resultados, irmãos, da vontade humana, do homem, e não de Deus, irmãos. E a vida devocional de um crente, amado, é com Deus e não com os deuses, sim, amado, ao Deus verdadeiro e único, meus irmãos. E essa deve ser a grande diferença do crente para o descrente. Ele é alguém que conhece o amor de Deus, ele é alguém que não entra em confabulações, não entra em confusões, não entra em discussões, mas ele é um crente que ama. Amados, os corintianos pertencentes, amados, a uma igreja nova, como era naquela época, né? Igreja de 10, 15, 20 anos, igreja nova, igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. O Paulo foi ali para orientar ele, amados, e aquelas orientações foram importantes para eles buscarem mais Deus, buscar mais a fé, a vida nova que eles tinham, amados, que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador, amado, e o provedor de tudo, que garantiu ao homem que veio do pecado de Adão, da humanidade adâmica, amado, para ele ser perdoado e ser restaurado e receber a salvação de Deus, irmãos, e a vida eterna. É isso que Jesus Cristo veio fazer. E é isso que nós temos que colocar em prática na nossa vida, amados. Irmão, portanto, o crente não deve entrar em picuinhas e coisas frívolas, como diz aqui, irmão, coisas bestiais, coisas sem futuro. Não cresce. Quem faz isso não cresce, amado. E é como diz o ditado popular: ele tem pérolas, a palavra de Deus, pérola, ele está jogando aos porcos. Está se perdendo, amado, né? Que não leva para canto de Paulo, deixava
isso serve para os corintianos, para que eles agissem, né? Meus irmãos, a vida cristã nos dá uma segurança de Jesus Cristo. Por quê, amados? Ele é o cabeça da igreja, irmãos. E o que é a igreja, amados? A igreja é o corpo de Cristo, amados. Jesus Cristo é o nosso cabeça. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 11, verso 36. Diz assim, amados: porque dele, e por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, corintianos, vocês precisam saber desse Deus, para vocês superarem os seus problemas, e não ter aqui crente forte nem crente fraco, ter todos eles cheios da graça de Deus, da presença de Deus na vida, amado, para poderem assim realizar a obra de Deus, amado. Amado, a vocação espiritual do crente é manifestar a presença de Deus, é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas. Essa é a vocação, amado. E ele, ao fazer isso, ele está seguindo o exemplo de Jesus Cristo, amado, para levar o mundo à mudança de vida e levar o homem a crer e pela fé viver uma vida de fé seguindo a Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, irmãos, verso 12, ferindo a consciência fraca, né? Infelizmente acontece muito isso, né? Essa é a consciência, né, do lado negativo, a consciência negativa, que o cara tem imaginação só porque é ruim, e não para o que é bom, uma consciência limpa, positiva, mas não uma consciência suja, negativa, amado, sobre o seu próximo, como ocorreu aqui com os corintianos, amados. Quando alguém se julgou ser superior ao outro, ao seu próximo, porque tem mais conhecimento, porque é mais crente. Está lá os dois no templo lá orando, um dizendo assim, né, assim, assado, não sou como esses outros pequenos, fracos, né? E o cara lá fraquinho e forte. Senhor, eu creio em Ti, eu errei, pequei contra Ti, sê propício a mim. Meus irmãos, essas são atitudes não orgulhosas como a do fariseu, mas a do que estava submetido à vontade de Deus. Amados, e o que são os fracos? O que é que são os fracos, irmãos? São aqueles irmãos, mesmo sem conhecimento, ele tem duas vias. Mesmo sem conhecimento, amados, ele age de forma incorreta e também se colocando no contrário. Às vezes o camarada é pequeno, é fraco, aí se maldiz, né? Às vezes não tem o conhecimento necessário, né? Também faz o contrário. Não é só o forte que humilha o fraco, é o pequeno que também humilha o grande, dizendo, você não é crente. Amado, a consciência dos escolhidos deve ser uma coisa correta, certa, meu irmão, deve ser boa, deve ser, amados, positiva, para que ele possa expressar na sua vida, nas suas atitudes, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo no seu coração. É isso que o crente precisa ser, né? E o crente deve procurar se livrar da sua vontade, do seu eu tem resposta para tudo, se levanta logo, né? Diante de, há uma questão, não analisa os dois lados, só analisa um, não analisa os dois, tem que avaliar. Eu ouço uma coisa, não respondo, não, vou ver, envolver outra pessoa, vou orar primeiro, me discerne, Senhor, faça com que alguém me dê luz sobre o outro, para que eu possa fechar e orientar a ambos. É isso que nós temos que fazer, amado. Nós temos que ter uma consciência purificada, amado, por Deus, e poder manifestar, amado,
o Espírito Santo e o crente ser uma verdadeira testemunha de Deus na vida, aonde ele estiver, aonde ele se colocar. Meus irmãos, o verso número 12 diz algo muito interessante. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Quando a gente está ferindo uma pessoa, com palavras, com atitudes, nós estamos pecando contra Deus, irmãos, e nem percebemos, amados. E Paulo aqui, ele exorta aos corintianos, amados, né, que não deve atingir o próximo, aqui é para os irmãos, não é para os incrédulos não, atingir os próximos, amados, e chamar eles de fraco, amados, né, um discernimento sem compreensão, amados. Como é que dentro da casa do Senhor pode acontecer algo assim, amado? Precisa, amado, que todos sejam corrigidos, tanto os que se diz fortes, como os que se diz fracos. Tem que se corrigir diante de Deus, amado, e exercitar uma vida digna da fé, de seguir a Cristo, de ser um evangelista, de servir ao Senhor. Eu quero concluir, amados, com 3 aplicações. A primeira, aqui, amados, Paulo estava apelando para os que se diz o quê? Conhecedor de tudo, certo? Para que ele baixe a bola ele e use o amor na sua vida, certo? E aí, ao invés de dizer crente fraco, você ama o seu irmão e ajude a ele. É isso que precisa fazer, amado. Devemos ajudar, amado, aqueles que precisam de esclarecimento, de ajuda na fé, e não soltar uma bomba, né? Você é fraco, né? Você não sabe de nada, né? Você não come carne porque você não sabe nem que conhece a palavra de Deus. Os ídolos não é nada, carne santificada não é nada, porque eu que conheço é Deus. Aí Paulo vem e bota para ver, atinge os que comem e os que não comem, né? Entendeu? Olha, irmãos, segunda aplicação, como eu disse aqui, amados, os corintianos, a grande maioria ali, né, era gentios, amados, né, que se converteram ao cristianismo. Quem vai estudar o Novo Testamento tem que ter muito cuidado com o que aconteceu com olha bem, a igreja hoje, ela é um terço da humanidade. E ela é, sabe o quê? Um terço, porque 5% desse terço são judeus. E esse 95%, né, do mundo são gentios, somos nós. Gentios cresceram, amados. Cresceram muito. Né? Hoje, amados, o mundo gentio, como eu disse, é esse mundo que 1 terço cultua Deus e 2 terços cultua a todo tipo de deuses. Aqui em Mossoró, em todo lugar, é desse jeito, né? Infelizmente. Olha, e por último, no meio, ferindo a consciência fraca, no meio cristão, amado, não deve ninguém expor seu irmão por se achar conhecedor da Bíblia e consagrado. O crente, amado, deve viver sempre a vontade de Deus e não a nossa vontade, amado, né? Que nos leva vantagem sobre os outros. Devemos ter uma vida de comunhão com Deus e amar o próximo e ajudar no que for necessário. Eu quero terminar contando uma historinha. Alô, Dedé, olha aí. Irmãos, uma história de vaidade, certo? Eu quero contar para vocês, né? Isso aconteceu na época da queda, né? Na época da queda, amados, da Revolução Francesa, certo? E ali, eles em 1793, eles pegaram uma mulher chamada a deusa da razão.
e não valorizaram Deus. Aquele povo daquela época que lutaram contra, hoje seria direita, esquerda, direita, né? Amados, então colocaram aquela mulher famosa, a deusa da razão, e botaram ela, amados, ali no arco da vitória, né? Aquela mulher famosa, certo? E aquela mulher que era uma atriz, tinha até o nome de Milady, né? Chamou-se a deusa da razão. Meus irmãos, e ali ela viveu esse apogeu, né? Por muitos anos. 15 anos depois, um médico foi chamado para atender uma mulher. Essa mulher, ela estava precisando numa hora muito difícil da sua vida, meus irmãos, né? E esse doutor chamado Ristorini foi convidado, foi chamado ao expresso para atender essa mulher que estava ali próximo de Nápoles, na Itália. Estava lá no fundo de um bar, moribunda. E aquele homem então se aproximou daquele médico, né? E percebeu que aquela mulher estava no fim da vida mesmo, na morte. E de repente, aquele homem perguntou quem era aquela mulher. E com espanto, disseram que ela era a deusa da razão. Aquele apogeu, aquela vaidade, aquele orgulho caiu por terra. Nós cristãos devemos aprender com a palavra de Jesus Cristo, ter uma vida de comunhão santa, e olhar para o outro e abençoá-lo, e nunca maldizê-lo, e sempre que puder dirigir a ele uma palavra de apoio, de incentivo. Que Deus abençoe. Amém, irmãos?